Olha aí, pessoal, vamos conversar um pouquinho então sobre a atividade 1 do diário de aprendizagem chamado Mulher e Família Burguesa. Espero que vocês tenham lido o material que eu preparei para vocês. Espero que vocês também tenham assistido o vídeo ou ouvido o áudio em que eu faço a leitura daquele material e faço algumas explicações para a gente entender um pouquinho sobre o que é a burguesia, né? Que a gente vem falando tanto. Então vamos conversar um pouquinho agora sobre a atividade 1 aqui. Tem um texto, vamos fazer a leitura dele. Uma nova mulher. Durante o século XIX, a sociedade brasileira sofreu uma série de transformações. A consolidação do capitalismo, o incremento de uma vida urbana que oferecia novas alternativas de convivência social, a ascensão da burguesia e o surgimento de uma nova mentalidade burguesa, reorganizadora das vivências familiares e domésticas, do tempo e das atividades femininas, e por que não, a sensibilidade e a forma de pensar o amor. Presenciamos ainda, nesse período, o nascimento de uma nova mulher nas relações da chamada família burguesa, agora marcada pela valorização da intimidade e da maternidade. Um sólido ambiente familiar, o lar acolhedor, os filhos educados, a esposa dedicada ao marido, as crianças e a desobrigada de qualquer trabalho produtivo, representavam o ideal de retidão e probidade, um tesouro social imprescindível. Então aqui um texto falando sobre qual era o papel da mulher na sociedade burguesa, tá? Um texto escrito aí por uma historiadora, a Mari Del Priore, num livro chamado História das Mulheres no Brasil. Nós conversamos no material que eu preparei para vocês que a burguesia, embora tenha pregado os ideais iluministas, as ideias liberais de igualdade de todos, era uma igualdade apenas para a burguesia mesmo, né? A classe trabalhadora não usufruiu desses ideais, as pessoas negras que foram escravizadas também não usufruíram desses ideais, e as próprias mulheres também não usufruíram desses ideais, né? No mundo da burguesia, a mulher tinha um papel de subordinação ao homem. Aquela ideia da mulher que deve ficar na casa, se dedicando, né? Dedicando toda a sua vida ao marido, apenas para cuidar dos filhos, né? Sem poder trabalhar, sem poder votar. Ou seja, a mulher estava numa condição de subordinação aos homens. Ou seja, mesmo na relação, nessa relação de casamento, né? Nessa relação afetiva, há uma relação de dominação e subordinação, uma relação de poder. Essa forma dessa família burguesa, ela está muito presente ainda hoje na nossa sociedade, né? Esse papel de subordinação que muitas vezes as mulheres acabam ocupando. E isso é uma coisa da sociedade burguesa, desses ideais burgueses. Vamos ver o segundo texto aqui. Esaú Jacó é um livro do escritor brasileiro Machado de Assis, um romance muito bacana. Vamos ler um trechinho aqui. Natividade, que é uma personagem, uma mulher, estava grávida. Acabava de dizer ao marido. Aos 30 anos, não era cedo nem tarde, era imprevisto. A pouco e pouco é que veio sendo vencida e tinha já a expressão da esperança e da maternidade. Nos primeiros dias, os sintomas desconcertaram a nossa amiga. É duro dizê-lo, mas é verdade. Lá se iam bailes e festas. Lá ia a liberdade e a folga. Natividade andava já na alta roda do tempo. Acabou de entrar por ela, com tal arte que parecia haver ali nascido. Carteava-se com grandes damas. Era familiar de muitas, tuteava algumas. Nem tinha só esta casa de Botafogo, mas também outra em Petrópolis. Nem só carro, mas também camarote no Teatro Lírico, não contando os bailes do Cassino Fluminense, os das amigas e os seus. Todo o repertório, em suma, da vida elegante. Era nomeada nas gazetas, pertencia àquela dúzia de nomes planetários que figuravam no meio da plebe de estrelas. O marido era capitalista e diretor de um banco. No meio disso, a que vinha agora uma criança, deformá-la por meses, obrigá-la a recolher-se, pedir-lhe as noites, adoecer dos dentes e o resto? Tal foi a primeira sensação da mãe, e o primeiro ímpeto foi esmagar o germe. Criou raiva ao marido. A segunda sensação foi melhor. A maternidade, chegando ao meio-dia, era como uma aurora nova e fresca.
Natividade viu a figura do filho ou filha brincando na relva da chácara ou no regaço da aia com 3 anos de idade. E este quadro daria aos 34 anos que teria, então, um aspecto de 20 e poucos. Então, nesse trechinho aqui, né, ele conta a história que a Natividade, que essa personagem, descobre que está grávida, né? E a Natividade é uma mulher burguesa da alta sociedade carioca, né, do século XIX aqui no Brasil. Ela ia para as festas, ela saía nos jornais, e a primeira coisa que ela pensa quando ela fica grávida é que ela ia perder toda essa vida social que ela tinha, né? Então ela se amargura por isso, ela deseja não ter a criança por isso. Mas depois ela se conforma, né? No final do texto ele mostra que ela já está pensando na criança brincando e tal. Então aqui mostra um pouco dessa vida burguesa, né? Burguesa porque são os valores burgueses, mas burguesa também porque o marido dela era um burguês, era um capitalista, né? Ele tinha grana, ele era diretor de um banco. Então ela tinha essa vida da classe dominante. Ia para os cassinos, ia para as reuniões da alta sociedade, saía nos jornais, e ela ia ter que perder toda essa vida social por conta da gravidez. Então vamos lá. As questõezinhas aqui dessa atividade. Questão A. No texto Uma Nova Mulher, quais são as principais mudanças na sociedade brasileira do século XIX apontadas pela autora Maria Ângela Dincal? Então aqui nesse primeiro texto, galera, ela fala um pouco dessas mudanças, né? Uma nova mulher. Então ela começa a passar... O primeiro parágrafo do texto já fala pra gente um pouco dessa resposta, né? Ó, durante o século XIX, a sociedade brasileira sofreu uma série de transformações. 2 pontos. Ela começa a falar quais são essas transformações. Então aqui já está a resposta da questão A. A B. Maria Ângela Dincal cita o nascimento de uma nova mulher, esposa dedicada ao marido, às crianças e desobrigada de qualquer trabalho produtivo. Né? Agora vem a questão. Hoje, no século XXI, pode-se afirmar que esse perfil idealizado de mulher permanece igual? Justifica a sua resposta. Então você acha que hoje, aí é uma questão pessoal para vocês avaliarem, né? Vocês acreditam que hoje esse modelo de mulher, né, que é uma esposa que tem que ser dedicada ao marido e, né, desobrigada de qualquer trabalho produtivo, é uma mulher, a mulher burguesa, né, que era como se fosse um bibelô, ela tinha que ficar dentro da casa a vida inteira, lendo romances, né? Política não era para ela, né? A única coisa, ela tinha que viver para o seu marido, viver para a sua família. Ela era uma figura social do espaço doméstico, né? O espaço público era o espaço dos homens, que é o espaço da política, o espaço dos negócios, né? Então essa era a mulher burguesa do século XIX. Obviamente, para não precisar trabalhar, era uma mulher que tinha uma grana, né? Vocês acham que hoje, no século XXI, esse perfil de mulher ainda existe? Permanece igual? Ou ser mulher mudou no século XXI? No século XXI hoje, né? Essa coisa de que a mulher, né, tem que ficar na casa, não se envolve na política, não vai trabalhar, enfim. Né? Vocês acham que isso permanece ou isso mudou? Daí vocês vão explicar o porquê. Questão C. O livro Esaú e Jacó, de Machado de Assis, foi publicado em 1904 e retrata parte da sociedade brasileira no final do século XIX e início do século XX. O trecho do livro presente no texto Esaú e Jacó confirma a ideia do surgimento de uma nova forma de mulher, presente no texto Uma Nova Mulher. Justifique sua resposta. Então, nessa questão, ele está pedindo para vocês relacionarem o texto da Natividade, né, com aquele primeiro texto. Aquele primeiro texto fala dessa nova mulher, né, do espaço doméstico e tal. E o trecho do Esaú e Jacó conta a vida de uma dessas mulheres, né? Claro que é ficção, é um romance, a Natividade não existiu, ela é uma criação do autor, mas ele dialoga com esse tempo, né? Você vê que a Natividade é uma mulher da alta sociedade, né? Que só tem vida social, né? Ela não é uma mulher produtiva do ponto de vista que ela faz uma faculdade, ela discute política, ela vai trabalhar. Ela é um pouco a representação daquela mulher do primeiro texto mesmo, né? Uma mulher que vive para o seu marido, para sua família, para os seus filhos. E como ela tem grana, ela tem uma vida social, mas ela não tem atividades produtivas, né? Então vocês acham aí que
essa mulher, a Natividade, que está sendo descrita no texto 2 do Esaú Jacó, ela dialoga com a mulher do primeiro texto? E a questão D. Atualmente, homens e mulheres desempenham papéis semelhantes ou diferentes em nossa sociedade? Justifique sua resposta. Aí uma avaliação de vocês também a respeito disso, tá? Então é isso, pessoal. No final tem aqui essa imagem, né? Olha só, no final do século XIX e início do XX, o ideal da maternidade dedicada começa a aparecer em romances e obras de arte, como nessa pintura de Eliseu Visconti, chamada Maternidade. Ou seja, a própria arte daquela época, né, do século XIX, o século da ascensão da burguesia, dos valores da burguesia, a própria arte acaba meio que dizendo qual deveria ser o papel da mulher na sociedade burguesa. Né? A arte falando assim, olha, o papel da mulher é a maternidade, a mulher tem que viver no espaço doméstico, né? Ou seja, reforçando essas ideias burguesas que criaram uma desigualdade entre homens e mulheres também, né? E que ainda existe até hoje, mas que também hoje estamos mudando isso, né? Através da luta das mulheres, que hoje, né, não aceitam mais ficar nesse lugar destinado pelos homens, né? As mulheres hoje estão ocupando a política, produzindo ciência, trabalhando, fazendo aquilo que elas quiserem fazer. E não mais aquilo que os homens burgueses falaram que era para elas fazer. Tudo bem, pessoal? Então viva aí a liberdade das mulheres, né? Então essa é a atividade. Qualquer dúvida vocês me chamem também para a gente fazer juntos, tá bom? E semana que vem a gente volta com mais, para fazer mais uma dessas atividades aqui. Um abraço, até mais.